Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar a história de um brasileiro que tinha um sonho gigante, maior que ele. O nome dele é Alberto Santos Dumont. O menino que olhava para o céu e pensava: será que dá pra voar? E sim, deu! Mas antes disso, muita coisa aconteceu. Santos Dumont nasceu no interior de Minas, numa fazenda enorme. Santos Dumont nasceu no dia 20 de julho de 1873, no interior de Minas Gerais, numa cidade que na época se chamava Palmira. Ele era o sexto filho de uma família grande e rica, dona de fazendas enormes de café em São Paulo. Mas sabe o que é mais legal? Essas fazendas não eram como a gente imagina. Elas tinham locomotivas, trilhos, máquinas a vapor, motores. Era tipo uma cidade cheia de invenções. E o pequeno Alberto gostava muito de tudo isso. Aos 7 anos, ele já dirigia as máquinas enormes que trabalhavam lá na fazenda. Aos 12, ele guiava as locomotivas que puxavam os trens de café. Imagina uma criança de 12 anos pilotando um trem de verdade. Pois é, ele fazia isso. Enquanto pilotava, ele ficava pensando: se a gente consegue fazer máquinas andarem no chão, por que não no ar? Ele era um menino curioso, daqueles que desmontam tudo para ver como funciona. Carros, relógios, máquinas, nada escapava dele. Sabe quem ele admirava? O escritor Júlio Verne, o mesmo que escreveu Viagem ao Centro da Terra e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esses livros deixaram a imaginação dele voando, mesmo antes de existir o avião. Quando ficou mais velho, ele se mudou para Paris. Lá começou a estudar motores, combustíveis e balões. Ele vivia experimentando coisas novas e errando um monte. Fez vários dirigíveis que às vezes funcionavam e às vezes explodiam. Explodiam mesmo. Mas ele não desistia. Ele acreditava que o erro não era o fim. Era só uma pista para tentar melhor. Em 1906, ele criou o famoso 14 bis. Era um avião bem diferente dos de hoje, feito de bambu, pano e muita coragem. E um dia, diante de um monte de gente, o 14 bis levantou o voo a 2 metros do chão, assim, do nada. E todos ficaram de boca aberta. Foi o primeiro voo público da história, com regras e testemunhas. Mas nem tudo foi simples. Algumas pessoas pelo mundo dizem que outros inventores, como os irmãos Wright, já tinham voado antes. Mas vem cá. O problema é que ninguém viu, não tinha público, nem regras claras. Já Santos Dumont fez tudo ao vivo, na frente de juízes, jornalistas e pessoas comuns. E por isso que muitos consideram ele como o pai da aviação. Santos Dumont era tão famoso que seu amigo Louis Cartier projetou o primeiro relógio de pulso para ele, para que pudesse facilmente checar as horas enquanto estava voando. Ele se tornou um pioneiro na aviação e na moda. Mesmo sendo famoso, ele também teve momentos bem tristes. Alguns dos seus inventos caíram, outros não funcionaram. Teve vezes em que ele se machucou. E teve uma época que ele ficou muito desanimado com o rumo que os aviões estavam tomando, principalmente os usados para a guerra. Santos Dumont era um gênio, mas também era um ser humano com medos, dúvidas e inseguranças. Mesmo com as dificuldades, ele mudou o mundo. Por causa dele, hoje podemos viajar. Conhecer lugares novos, visitar a família e até fazer sonhos virarem realidade. Ele provou uma coisa muito importante: que pessoas incríveis não são incríveis porque nunca erraram, mas porque nunca desistiram do que acreditavam. Então, quando você errar, quando algo der errado, quando disserem que seu sonho é grande demais, lembra do Santos Dumont e comenta aqui embaixo: eu também quero voar
alto com os meus sonhos. Lembre-se de seguir o canal para ver outras pessoas que mudaram o mundo. A história de Santos Dumont mostra que sonhos grandes não nascem prontos. Eles nascem pequenininhos, cheios de tentativas, quedas e medos. Dumont não acertou de primeira. Ele errou, caiu, explodiu balões, começou de novo, mas nunca deixou que os fracassos apagassem o desejo de voar. E talvez essa seja a parte mais incrível da vida dele. Ele acreditava que o impossível só é impossível até alguém conseguir. Por isso, quando você tiver um sonho, uma ideia ou um desafio que parece grande demais, lembre-se do menino brasileiro que olhava para o céu e não desistia. Às vezes, a única coisa que separa você do seu sonho é tentar mais uma vez até conseguir. Mas papai, quem tenta não consegue, quem faz consegue. É continuar fazendo até você conseguir. Like, te amo de coração. Tchau, foi muito legal.